Boa noite, meus queridos irmãos e amigos do Brasil. Meus queridos irmãos, estamos muito felizes mais uma vez aqui em Jerusalém, trabalhando, buscando com o grupo de brasileiros dentro do programa Nos Passos do Mestre, esse momento com Jesus que é fruto de todos os estudos, de todas as visitas, de todas as análises e conhecimento e energias que nós recebemos durante o dia. Nós temos a felicidade pela oportunidade de poder oferecer o resultado dessas buscas nossas a todos vocês. Hoje a nossa visita é uma cidade magnífica, uma cidade das montanhas, uma cidade querida e amada por todo cristão, que se chama Nazaré. A palavra Nazaret em hebraico significa broto, aquela coifa que brota da planta. E a palavra cristão chama-se Notzit, que é derivado de Nazaret, que significa que Nazaré é a matriz geográfica do cristianismo, da mensagem de Jesus. E nós sempre, quando a gente vai avistando aquelas montanhas e vai chegando em Nazaré, o nosso coração pulsa diferente. O nosso grupo, passando pela fonte de Maria, aonde Maria ia buscar água, todo mundo gosta de ver aquela região coberta com oliveiras, que enfeita a riqueza de Israel, uma cidade da Cisjordânia, mas uma cidade que, em virtude de ser a cidade de Maria, é a cidade que existe mais cristãos em Israel, do meio árabe. Árabes cristãos tem muito naquela região, graças à passagem de Maria por ali. Quando a gente vem com o nosso grupo, os olhos brilham quando eles avistam aquela igreja nova construída sobre uma arquitetura moderna, sobre aquilo que foi a casa de Maria, na época em que ela viveu ali. E Lucas, que é um evangelista, que eu diria assim, ele tem uma afinidade, um sentimento de pureza, e com Maria, ele detalha isso, que a gente fica feliz de poder ver a sua alegria em nos dizer que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, foi enviado a uma jovem da aldeia de Nazaré. Lá, naquela região, contam os nossos pesquisadores, contam os teólogos, até os guias falam que Maria, ao chegar na fonte, ela viu uma luz. Ao se aproximar aquela luz, ela temeu e, como de uma certa forma, fugiu ou voltou para casa, como se quisesse assustadamente fugir daquele sentimento que se aproximava dela. Só que ela, ao entrar no seu quarto, aí agora a luz se transformou e aparece materializado como um mensageiro de Deus, um anjo do Senhor, que saúda Maria, dizendo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ali, naquele momento daquela saudação, aquela jovem com 14 anos se surpreende e não entende aquele acontecimento. Tu serás chamada Filho do Altíssimo, foste escolhida para ser a mãe daquele que virá a ser o Salvador do planeta, o Messias das nações, o Hamashiach enviado por Deus. E Maria, que estava prometida em casamento com José, pergunta: como isso acontecerá se eu não conheço o varão? E o anjo lhe responde: o que em ti acontecerá será obra divina, obra do alto, obra do Espírito Sagrado, obra do Ruach HaKodesh, como se diz em hebraico, que te abrangerá e cuidará de que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. E Maria se entrega na sua humildade, no seu amor, na sua simplicidade, pelo sentimento que ela naquele momento sente em seu coração e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando
Normalmente a gente entra naquela igreja magnífica, imensa, moderna, tem 2 andares agora. A gente começa a ver a fachada da igreja é diferente. A sua cúpula lá em cima tem um farol, representando Jesus como luz do mundo, como o iluminado que vem, como diz o profeta Isaías, falando a respeito da chegada de Jesus entre nós, quando ele diz: terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. E Jesus declara em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Essa convergência de iluminações, de luzes, envolve de uma forma indescritível os nossos corações. A gente começa a ver assim, um evangelho aberto, naquele momento, como se Lucas estivesse ali, como se nós tivéssemos voltado ao passado e sentisse que nós estávamos comungando com o sentimento tão indescritível que passou a mãe de Jesus. E a gente, olhando aquela fachada, tem presenças de frases latinas: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem ali as imagens, o nome dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A fachada é toda cheia de escritos sobre o povo judeu e sobre a chegada de Jesus entre nós. A porta da igreja tem uma história desde Adão até a ressurreição de Jesus. É um local onde emana das suas paredes, das suas ruínas arqueológicas, mensagens de todos os matizes. E quando a gente entra na igreja, o seu piso hoje ela tem uma dinâmica, uma imagem de como se tivesse escadarias. Você entra e parece que você está entrando em escadas contrastantes, o preto com o branco. E ali as pessoas entram em silêncio, os cuidadores do ambiente que sempre estão nos acompanhando, requerendo de nós introspecção, reflexão, e nós vamos passando. À medida que a gente entra, a gente encontra a história arqueológica de todas as épocas, das passagens que ali se encontram, e ao fazermos o contorno da igreja, descemos uma escadaria e damos de cara com o quarto de Maria. Aquela gruta onde ela estava, nós vemos uma escadaria pelo lado de fora, é como se uma das paredes da gruta fosse retirada. E aquilo que aconteceu lá dentro, hoje nós temos acesso, vendo do lado inverso, do lado de fora. O altar está escrito: e que verbo faz-se este. Aqui o verbo se revestiu de carne. Todos se emocionam, pessoas param, refletem, grupos do mundo inteiro se acotovelam, e parece que ninguém está vendo o outro, buscando cada um o seu momento com a história dessa mulher tão elevada, um espírito tão puro, que com a sua condição de ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, já nos dispensa a apresentação. Nós estamos muito naquele momento, uma realização muito grande entra em nossos corações. Esse é um momento em que as pessoas ficam silenciosas e passam assim como se estivessem encantados ou, de uma certa forma, hipnotizados pela energia que emanam naquele lugar que não está presente, aqueles que foram o motivo da história de estarmos ali, mas que ao mesmo tempo se evidenciam pela presença espiritual, em contraste com a realidade material que envolve os nossos olhos. Saindo dali, subimos uma escadaria para o primeiro andar. Lá em cima, nós divisamos quase sempre grupos cantando uma música linda de coral, que a gente na boa colocação, a gente se arrepia de ver aquela sintonia envolvendo a nossa mente e fazendo com que a gente sinta, de certa forma, num estado não de transe, mas um estado de introspecção e reflexão profundas. As paredes
imagens de Maria do mundo inteiro. Pessoas que colaboraram na construção da igreja são premiadas, cada um pela presença de uma imagem. Tem japonês, tem chinês, tem mexicano. E para nossa alegria, nós divisamos Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, num quadro belíssimo. Deve ter no mínimo uns 5 metros por 3 ou 2,5. É um quadro grande, toma a parte da parede mais bonita e a gente vê as cores verde e amarela do Brasil e a gente sente essa união entre o Brasil e a cidade de Nazaré, onde chegou o nosso Mestre Jesus. Encontramos ali pessoas, estagiários, pessoas que estão fazendo seu curso de teologia, sua reflexão entre o diaconato, da filosofia e a teologia, frades, pessoas do mundo inteiro que acabam fazendo amizade conosco e trocando ideias e sentimentos em torno de Maria, Mãe de Jesus. E ao sair dali, complementamos a nossa visita, indo visitar a marcenaria onde Jesus trabalhou com o seu pai José, que ensinou a sua profissão conforme o costume judaico, depois dos 13 anos, quando a criança já faz o seu bar mitzvah e sai da fase de criança para a fase de chamado filho do mandamento. E ali tem uma imagem com Jesus, Maria e José, com o cajado de José florido, mostrando o fenômeno que aconteceu segundo o Evangelho da infância de Tiago, o apócrifo, para a escolha de José como esposo de Maria. Semelhantemente ao que aconteceu, narrado lá no livro de Números, na primeira revelação, com Arão, irmão de Moisés, que o seu cajado também floriu, trazendo para ele a espiritualidade como comandante da descendência da imagem de Deus entre o seu povo. Então a gente vê a primeira e a segunda revelação se complementando e mostrando aquele local, o local onde José viveu, os costumes judaicos daquela época. Nós, refletindo sobre tudo isso, saímos daquela igreja conhecida como Igreja de São José, felizes por ter revisto, ter revisado uma história tão bela, narrada por Lucas em Nazaré, que nos deixa sempre muito felizes, sempre muito alegres. E para complementar a alegria de estar ali, visitamos a primeira sinagoga onde Jesus pregou, lendo o profeta Isaías, capítulo 61, falando que o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os coxos, os doentes, os aleijados, purificar os leprosos. Então, a primeira mensagem de Jesus para os seus foi em Nazaré, mas não tendo sido reconhecido, ele mudou-se para Cafarnaum e ali iniciou verdadeiramente o seu ministério. Nazaré é pontuada de locais fortes que ligam Jesus, Maria, José e todo o seu ministério de amor para com todos nós. Saímos de Nazaré, ainda visitamos o Monte da Precipitação e, a partir daí, caminhamos para outras visitas em outras localidades, refletindo e olhando para trás, sentimos ligeiramente uma saudade de quem parte sem deixar de levar no seu coração as energias tão puras de uma história tão bela que gira em torno daquele que nos ama infinitamente, que sempre a sua mãe, seu pai e ele formaram uma espécie de trio de amor e de socorro a todos nós que precisamos tanto de luzes e de paz em nossas vidas. Agradecido por mais esse momento com vocês. Estaremos amanhã com mais um encontro em torno de Jesus e sua energia revivificadora das nossas vidas, nesse país tão belo, tão lindo, e que esse momento com Jesus possa servir de alegria, de esperança e de luz em nossas vidas. Fique com eles. Até amanhã com mais um momento com Jesus dentro do nosso programa, Nos Passos do Mestre em Israel. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muita paz a todos.